Os búfalos são animais considerados rústicos pelos criadores e, por isso, são deixados no campo sem controle reprodutivo. Por causa desse tipo de criação, a consanguinidade é favorecida, proporcionando o aparecimento de enfermidades como o albinismo, defeitos cardíacos, entre outros problemas. Separar os animais de forma adequada minimizaria a ocorrência desses problemas. Qual procedimento biotecnológico prévio é recomendado nessa situação? Olha só, transgenia, terapia gênica, vacina de DNA, clonagem terapêutica ou mapeamento genético. Então qual que é o problema que a gente está encarando aqui? O problema da disseminação da consanguinidade entre os búfalos. Os búfalos estão cruzando entre si. Búfalos de mesma família, de mesma linhagem, estão basicamente cruzando entre si. Isso é ruim, porque quando você tem cruzamentos consanguíneos, você aumenta o risco de mutações, ou melhor, você aumenta o risco de acúmulo de determinadas mutações. Mutações que muitas vezes são prejudiciais, que vão muitas vezes levar aquele ser vivo a ter um prejuízo à sua sobrevivência. Então o que ele está colocando aqui pra gente é como que a gente pode minimizar esse problema ligado à consanguinidade, né? Pra fazer com que esses búfalos não sejam tão prejudicados assim por esses processos reprodutivos sem qualquer tipo de controle. Ele coloca na letra A, transgenia. Cara, transgenia não seria a melhor escolha, porque o que seria a transgenia? Seria você pegar o búfalo, modificar o seu material genético de maneira artificial, em laboratório, e injetar esse material genético nesse búfalo novamente. E aí, o que você poderia obter com isso? No final das contas, nada que seria muito significativo pra poder interferir. Veja, a transgenia, ela, beleza, vai modificar ali o búfalo que às vezes tá com uma mutação, né? Você pode, às vezes, corrigir uma mutação por meio de uma modificação transgênica. Mas você vai modificar um búfalo apenas, né? O problema maior, né, de continuar a reprodução não seria totalmente sanado. Vou deixar a letra A em aberto, não me parece ser muito boa. Letra B, terapia gênica? Não, aqui o problema não se trata, né, de uma disseminação de uma doença genética. A terapia gênica é utilizada quando você tem uma doença genética e aí você utiliza ali uma tecnologia biogenética para tratar aquela doença genética. Então você pode utilizar um vírus vetor para introduzir um gene que vai corrigir aquele problema genético. Você vai utilizar alguma outra tecnologia biotecnológica, né, que vai ter de alguma maneira uma ação efetiva para corrigir algum problema genético aqui. E aqui o problema tá sendo o quê? Reproduções que eventualmente podem levar ao acúmulo de mutações que podem gerar essas doenças, como o albinismo, como os problemas cardíacos e outros problemas. A letra C tá errada pelo mesmo motivo da letra B. A vacina de DNA não vai necessariamente resolver o problema. Você usa uma vacina de DNA quando você quer fazer com que o animal ele fique prevenido de pegar uma determinada enfermidade, né? Você quer evitar que esse animal seja contaminado por uma determinada doença, que ele desenvolva uma determinada doença. E aqui não é isso o ponto-chave. A vacina não vai impedir que ele cruze com outros búfalos da mesma relação sanguínea e acabe então acumulando uma mutação. Letra D. Clonagem terapêutica também não seria a melhor opção pra gente, porque os búfalos já estão se reproduzindo, né? O problema é quando esses búfalos se reproduzem e determinadas mutações começam a se acumular. E aí problemas começam a ser disseminados ali naquela população. Letra E, mapeamento genético. A letra E tem relação com a letra A, só que a letra E, ela engloba já o que estaria presente dentro da letra A. A transgenia, ela pode ser uma das ações dentro do mapeamento genético. Inclusive é até melhor do que a letra A. Vou te explicar por quê. Imagina que você tem lá uma população de búfalos, tá lá dispersa no campo, tá lá dispersa ali numa determinada fazenda. Aí você quer saber se esses búfalos estão de algum modo, né, correndo risco de começarem a desenvolver o albinismo, esses defeitos cardíacos, esses problemas. O que você faz? Faz um mapeamento genético daquela população. Você obtém informações genéticas sobre toda aquela população de búfalos e você faz nesse mapeamento genético a procura por possíveis mutações que seriam prejudiciais. Será que tem ali algum gene recessivo que tá começando a se disseminar naquela população e que pode gerar o albinismo? Se tiver, aí o que você faz? Você trata isso, né? Ou você faz alguma terapia gênica pra corrigir isso nos búfalos que estão com esse problema, ou você eventualmente até sacrifica, né? Aqueles búfalos que têm ali algum defeito genético, eles podem eventualmente ser sacrificados pra evitar que eles fiquem disseminando aquele gene ruim, aquele gene que tem aquele defeito pra seus descendentes e fazendo com que esses problemas de saúde comecem a crescer cada vez mais, né? Mapeamento genético, você mapeia a característica genética de cada búfalo, vê se tem algum tipo de mutação que tá se acumulando, se tiver, você corrige, se não tiver, você simplesmente mantém ali aquele controle. Uma boa opção.